travou, travou tudo. É o que a gente muitas vezes escuta. As pessoas têm reclamado que a sua vida anda travada, os relacionamentos não fluem, o dinheiro não chega, não consigo desenvolver o profissional, principalmente quem é autônomo, é profissional liberal, tem sentido muitas vezes uma dificuldade em fazer as coisas andar e não consegue entender por quê. Meu nome é Tirza Rodrigues, eu trabalho com desenvolvimento humano e eu vou trazer três coisinhas básicas que travam os nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos, nossa vida, nosso financeiro. E essa visão que eu vou trazer para vocês, desses 3 pontos básicos que travam nossos relacionamentos e nossa vida e travam tudo, tem a ver com um olhar maior, para algo maior. Muitas vezes são coisas que dependem somente de uma ação nossa e outras vezes não são apenas coisas que dependem de uma ação nossa, às vezes são coisas que dependem de um olhar mais profundo para dentro do nosso sistema familiar, porque muitas vezes o nosso sistema familiar tem uma influência muito forte dentro do que a gente vive neste momento. Evidente que a minha forma de olhar para isso, de olhar para o meu sistema familiar, de reconhecer determinadas coisas, faz uma diferença muito grande, porque às vezes eu tenho uma imagem que é uma imagem distorcida de uma realidade. Isso acontece muitas vezes, e quando a gente trabalha com a constelação familiar, que é um tipo de terapia onde a gente busca auxiliar as pessoas a conseguirem encontrar um caminho para seguir a sua vida com a sua vida de uma forma mais leve, quando a gente olha através da constelação, a gente vê que muitas vezes as pessoas têm ideias erradas do que realmente tranca a sua vida, o seu seguir adiante. Mas, de qualquer forma, eu posso dizer para vocês que tem 3 coisas básicas que, independente de olhar, por exemplo, através de uma constelação familiar ou através de um trabalho terapêutico, a gente já pode dizer que essas coisas por si só travam a nossa vida. Então, meu nome é Tirza Rodrigues, eu sou terapeuta, eu trabalho com desenvolvimento humano e a gente tenho percebido ao longo do trabalho uma dificuldade imensa das pessoas conseguirem fazer a sua vida andar. E acabam buscando tudo que é tipo de terapia e acabam buscando uma constelação e muitas vezes não se dão conta de que existem coisas básicas que não precisa ser olhado através de uma constelação, que a pessoa não percebe, mas é por uma forma que ela viveu a vida toda, por uma forma que ela aprendeu a viver, ela não consegue perceber esses pontos básicos. E a pessoa muitas vezes não entende que uma virada de chave nestes pontos básicos pode fazer a diferença na sua vida e pode fazer a coisa fluir e andar. Então, primeiro ponto que eu vou trazer para você, que é um ponto importantíssimo, que trava a nossa vida, que me impede de seguir adiante de uma forma tranquila, é ficar olhando para o passado. Como assim, Tirza, ficar olhando para o passado? Não, eu não estou olhando para o passado, eu estou seguindo, a minha vida tá tranquila, eu não tenho nada no passado. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa se separa e me diz, não, eu estou tocando a minha vida. No entanto, todos os momentos seguido, tá com amigos, tá aqui, e a pessoa passa o tempo inteiro referindo, porque quando eu separei, porque o fulano, meu marido, meu namorado, minha namorada, meu esposo, qualquer
né? A pessoa começa, porque ele me fez isso, ela me fez aquilo, ela não fez tal coisa, ela era ruim comigo, ela nunca estava com vontade de fazer nada, e a pessoa fica o tempo inteiro relembrando as coisas ruins que o ex-parceiro ou a ex-parceira fazia. Então, o que mostra aqui? Que eu estou preso nessa situação do passado. Enquanto eu continuar preso nessa situação do passado, eu não consigo seguir adiante. De que forma eu posso seguir adiante? Não é fácil, mas não é fácil, me relacionei tantos anos com a pessoa. Sim, não é fácil, mas é possível. Nós temos que buscar alternativas para conseguir deixar esse passado para trás, para que a gente possa seguir. Porque se eu passar o tempo inteiro voltando nesse passado, eu realmente não consigo seguir adiante. E daí às vezes as pessoas me dizem assim, não, mas tudo bem, eu só estava relembrando, eu só falo disso, mas não tem mais nada, eu tô bem, né? Já tô pronto para um outro relacionamento, qualquer coisa nesse sentido. Só que enquanto eu fico olhando para trás, eu fico relembrando as coisas ruins que aconteceram e eu fico sentindo pena de mim mesmo, não tenho como seguir adiante. Eu preciso tomar a decisão de parar de olhar para trás, de parar de sentir pena de mim mesmo e entender que vida que segue, vamos adiante. Então eu tenho que parar de olhar para o passado para que eu possa seguir adiante de uma forma leve, tranquila. Outra situação que acontece é, dentro ainda desse primeiro ponto, que é ficar olhando para o passado, é quando, por exemplo, aconteceu alguma coisa traumática que me deixou mágoas, seja num trabalho, seja na família, alguma situação, e eu também fico o tempo inteiro voltando a essa situação. Então não é só na questão do relacionamento, são questões às vezes básicas, por exemplo, no trabalho, alguma situação, eu me senti injustiçado com alguma questão e eu fico o tempo inteiro comparando essa situação. Eu não consigo ir adiante. Eu não vou conseguir buscar algo melhor se eu ficar com aquela mágoa, revivendo essa mágoa o tempo inteiro. Eu preciso conseguir soltar isso para que eu possa seguir adiante. Segunda coisa que nos tranca de uma forma muito forte, e as pessoas não têm ideia do quanto isso nos trava a vida, é não finalizar de forma correta os relacionamentos. Então, quando eu finalizo um relacionamento e esse relacionamento fica com mágoas, ou eu fico o tempo inteiro olhando para trás, falando mal da pessoa que conviveu comigo, seja no relacionamento afetivo, seja no relacionamento de trabalho, uma questão empresarial, onde a coisa teve um fim que ficou pesado, estes são motivos para que a minha vida não siga. Se eu finalizei uma empresa com alguém e ficaram coisas mal resolvidas, eu fiquei com aquela sensação ruim, a outra pessoa ficou com a sensação de que ou ficou me devendo algo, ou fiquei eu devendo algo para essa pessoa, isso impede que a minha vida flua de uma forma tranquila. E também na questão dos relacionamentos, muitas vezes a gente vê acontecer o seguinte, por exemplo, marido ou esposa participou de uma sociedade, né? Antigamente eu tinha que, para ter uma empresa, tinha que ter no mínimo 2 pessoas, então se botava lá outra pessoa, companheiro, companheira, né? Marido, mulher, com aquele 1% dentro da empresa. Relacionamento acabou, separação, divórcio, mas para não gerar custo, para não gerar todo um problema, deixa o nome do ex lá, deixa o nome da ex lá na empresa, porque não vai dar nada mesmo, e daí para não ter o custo disso, então deixa assim. Gente, isso é a pior coisa que vocês podem fazer, porque por melhor que vocês se deem, por melhor que seja a relação de vocês, mesmo que seja tranquila, ele jamais vai me cobrar nada, ela jamais vai me cobrar nada, eu tenho um vínculo aqui. Um vínculo de energia, um vínculo que vai me prejudicar tanto
nas próximas empresas que eu queira montar, no próximo trabalho, em qualquer situação, como nos meus relacionamentos, porque esse vínculo está muito forte. Então, quando acabamos um relacionamento, devemos acabar tudo mesmo. Qualquer sociedade, qualquer situação, eu devo buscar resolver isso e entender que, bom, se tiver que pagar, se tiver que gastar um pouco mais em função disso, é necessário que isso se faça, que essa decisão seja tomada, para que a gente possa seguir de uma forma mais leve, mais tranquila. Porque eu querer evitar ter gasto de alterar o nome, porque é só 1%, não importa que seja só esse 1%, gente. O vínculo está ali. Enquanto eu não cortar esse vínculo, a minha vida não vai fluir de uma forma tão tranquila. Eu preciso quebrar os vínculos. Da mesma forma, os casais que se separam e já estão convivendo com outra pessoa há não sei quanto tempo e simplesmente não param para resolver a questão dos bens. Ah, mas porque tem filhos, porque tem isso, porque a questão vai perder dinheiro. Não importa, gente. Houve a separação, deve haver a separação de tudo, se você quer que a sua vida flua financeiramente e afetivamente e que você tenha paz. É preciso cortar os vínculos que não existem mais. É preciso que cada um fique com o que é seu para que a gente possa seguir de uma forma mais leve. Terceira coisa que tranca a nossa vida: dependência financeira e emocional. Então, quando, por exemplo, existe uma separação, eu ficar dependendo do meu ex-marido é muito complicado. E eu não estou falando aqui quando existem filhos e que esse pai esteja pagando a pensão para os filhos. Os filhos, sim, dependem do valor desse pai. Mas agora, gente, se eu sou adulta, se eu tenho saúde, se eu estou bem de vida, arregaçar as mangas e seguir na vida. Enquanto nós ficamos dependentes da pessoa que conviveu com a gente, eu não vou seguir na vida. Até porque eu entro numa zona de conforto, me acomodo e aqui tá muito bom, muito bem, obrigado. Então, eu fico naquela situação de conforto e não vou buscar mais. E a pior situação de dependência é quando a gente tem adultos, mulheres ou homens, às vezes com 40, 50 anos, 60 anos, já vi situação assim, dependendo dos pais ainda. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, uma cliente que eu tive com 40 e tantos anos, trabalhando, tendo seu salário, casada, com filhos, marido e recebendo uma mesada dos pais. E quando eu perguntei para ela, eu disse, mas tu precisa disso realmente? Ah, é que ajuda, ela me disse. Como assim ajuda? Tu não tem mais idade para estar recebendo mesada dos pais, né? Eu disse, mas é que meu pai insiste, porque, sabe, eles têm condições, então eles querem me ajudar. E esses pais passaram a vida inteira. Vocês acham que uma pessoa que com 40, 50 anos está recebendo mesada dos pais, que uma pessoa dessas tem condições da vida fluir de uma forma tranquila? Mesmo que os pais tenham condição. Se eu sou adulta, eu tenho condições de trabalhar, se eu quero que a minha vida flua, que as coisas cheguem até mim, ou que eu possa buscar e me sentir honrado de conquistar tudo que eu conquistei, eu preciso olhar e dizer, não, eu não quero isso, eu não preciso disso. Mas eu queria te dar. Eu agradeço, eu reconheço com todo amor e carinho, mas não, me dá um presente, então me dá alguma coisa que você queira, mas não aquela coisa de todos os meses estar contando com isso. Isso gera uma dependência e isso gera aqui aquela sensação de incompetência. Quando eu fico numa dependência, eu aceito uma dependência financeira,
eu estou dizendo para mim mesmo que eu não sou capaz de buscar aquele valor por minha conta. Então isso é importante a gente olhar. Às vezes as coisas que parecem tão simples, tão bobas, elas não são. E da mesma forma, nesse terceiro ponto, coisas que trancam é a dependência emocional. Eu precisar da aprovação dos outros para tudo. Eu não sei se essa roupa tá boa, eu não sei se... Será que eu vou fazer? Vai dar certo? Eu vou gravar um vídeo. Mas eu tenho que primeiro passar pelo crivo das outras pessoas, que elas olhem, que elas vão dizer se tá bom, se não tá, porque, mas eu acho que eu não consigo. E eu fico sempre na dependência da aprovação dos outros. Então, esses são 3 pontos que nos trancam total a vida. Nós precisamos começar a olhar para isso e nos livrar dessa dependência para que a nossa vida possa fluir de uma forma mais tranquila, mais fácil, mais leve e que eu possa me sentir merecedora da minha vida, que eu possa me sentir merecedor daquilo que eu tenho e sentir o valor de ter conquistado cada coisinha que eu conquistei. Então, preste atenção nesses 3 pontos e bora fazer por nós mesmos.